Agora vamos falar sobre os níveis de suporte e resistência. O que são as linhas de suporte e resistência? São linhas que nos ajudam a construir uma estrutura a partir da qual podemos entender o mercado e achar algumas oportunidades. Nós vamos começar a marcar essas linhas pelo tempo analítico. Normalmente a gente usa os tempos maiores para poder fazer essas marcações. Porque lá nós vamos ter uma visão panorâmica. A gente tem uma visão geral dos principais pontos de virada do mercado. Aí fica mais fácil de entender. Aqui a gente tem aqui os níveis de suporte e resistência marcado. Vamos entender aqui o que aconteceu. Aqui a gente tem marcado o nível de suporte, ou seja, essa linha aqui, ela está impedindo o gráfico de passar para a parte de baixo. Você pode ver que toda a negociação se manteve nessa linha aqui, respeitando ela, e daí subiu. Então, ela é meu nível de suporte. Aqui na parte de cima, a gente tem o nível de resistência. Você pode ver que o ativo subiu e aqui ele foi barrado. Não conseguiu atravessar para o outro lado. Ele voltou. Então aqui a gente tem o nível de resistência. Aqui a gente tem marcado o nível de suporte e resistência no gráfico de linha. Depois a gente vai ver no gráfico de candle o mesmo ativo. Vamos observar aqui que a gente está em 60 minutos. E aqui a gente tem marcado os níveis de suporte e resistência. Então aqui no gráfico de linha fica mais fácil de você observar aonde foram os fechamentos e aonde foram os suportes. Então aqui como você começa a fazer a marcação? Você observa fechamento com fechamento em toda a linha. E você vai só traçar a linha e vai unir, ó, fechamento, fechamento, fechamento. Aí você vai traçando os que unirem, fechamento, que ficou perto, que ficou mais perto. Fechamento, fechamento, fechamento. Depois que você identificar os pontos de virada, você vem e traça a sua linha. Então você tem a primeira linha, segunda linha, terceira, quarta e a quinta. Aí você tem marcado no gráfico de linha. Agora vamos aqui no gráfico de candles. O mesmo ativo. O mesmo gráfico nos 60 minutos. Você nota que ficou mais fácil agora de ver. Então aqui é onde a gente passou as linhas. E aqui, ó, você vê aonde foram os fechamentos e os candles. Você começa a fazer a ligação. Aí você traça o nível de suporte, o nível de resistência. Põe no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 4 horas. Observa aonde foram os pontos de interseção, os fechamentos e faz a ligação.
E ó, linha horizontal, onde o preço é mais claro e óbvio. Onde o preço subiu bastante e fez uma reversão. Aí você consegue enxergar isso direto no gráfico. Então, se você olhar para a esquerda, você consegue alinhar pontos de inflexão e os pontos de fechamento. E você pode observar também que aonde teve barras gatilho. Se você começar a observar, você vai ver barra gatilho traçando, cruzando as linhas. Por exemplo, aqui a gente tem uma barra gatilho aqui, ó, uma barra externa. Aqui a gente tem uma barra interna. Mas aqui para baixo, ó, a gente teve outra barra interna. Aqui no início da linha, outra barra interna. Aí já é mais uma confirmação para você traçar a sua linha de suporte e resistência. Então aqui a gente traçou a linha e a gente observa que o ativo se manteve embaixo dela, então ela está trabalhando como resistência. Aqui também. Tentou uma vez, não conseguiu, voltou, tentou de novo, não conseguiu, voltou, tentou de novo, não conseguiu, voltou. Então é um nível de resistência. Aqui embaixo, ele começa a trabalhar, bate na linha e volta. Depois ele fez todo esse caminho, bateu na linha de novo, bateu na linha de novo e voltou. Então, ela está trabalhando como uma linha de suporte. Aqui vamos para outro exemplo. Então a gente também temos aqui o gráfico de linha, só que aqui a gente está num tempo menor, em 15 minutos. Então a gente começa a observar aqui as nossas linhas marcadas, que é onde a gente teve um alinhamento. Aqui no gráfico de candles. Nossas linhas marcadas e é onde tivemos alinhamento. Ó. Fechamento, fechamento, reversão com reversão, 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 reversão. Aí uma vez que você observou isso, você traça a sua linha. Aqui a gente pode ver que ela agiu como suporte. Esse lado aqui ela agiu como suporte. Aqui, ó, tentou subir, romper, 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 não conseguiu romper. Aqui ela agiu como resistência. Vamos para outro exemplo. Aqui também a gente tem o gráfico de 15 minutos do Euro USD. A gente tem as nossas linhas marcadas aqui de suporte e resistência. A gente observa aqui, ó, os fechamentos. E aí a gente vai alinhando. E a gente vê no gráfico de candle, ficou mais fácil de alinhar esse aqui. Então a gente observa aqui, ó, reversão, 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 reversão.
Embaixo, reversão, reversão. Aí uma vez que você observou, você começa a traçar seus níveis. Aí você, vamos observar aqui, ó. Rejeitou, rejeitou, bateu aqui. O ativo veio e bateu, foi negociado, desceu, bateu de novo. Tá agindo como suporte. Aqui ele se concentrou nesse meio aqui. Então essa aqui está agindo como suporte e a de cima está agindo como resistência. Aqui subiu, trabalhou aqui em cima. Então ela está agindo na maior parte do tempo como linha de resistência. A linha de cima aqui está agindo como linha de resistência. Uma vez que ele sobe, se ele bater de volta, ele pode virar suporte. Bem simples. Mais alguns exemplos aqui de suporte e resistência. Aqui a gente tem o gráfico de 60 minutos do índice Bovespa e aqui o mesmo gráfico no 15 minutos. Então o que você vai começar a observar? A hora que você abrir o gráfico, você coloca no tempo de 60 minutos e aí você começa a procurar pontos de inflexão ou fechamento. O que são esses pontos de inflexão? Pavio com pavio, gatilho, barra gatilho com barra gatilho, fechamento com fechamento, e você começa a alinhar todos eles. Então aqui, por exemplo, temos aqui reversão com reversão e outra reversão aqui. Aqui embaixo, uma, duas, três reversões, ou pavio, 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 e ó, outro pavio. Se você observar, alguns deles são barras gatilho. Aí você pode procurar também. Ó, outro pavio, outro pavio. Então depois que você observou isso, o gráfico de 15 minutos são os mesmos pontos. Ó. Depois que você observou isso, você alinha. Você traz a sua linha de suporte e de resistência. Ó. Como é o mesmo tempo gráfico, o mesmo ativo, você muda o tempo gráfico, as linhas vão permanecer no mesmo lugar. E aí você começa a observar. Ó, ele se manteve muito aqui, essa linha funcionou como suporte. A parte de cima não deixou ele passar para lá, funcionou como resistência. Aqui ele desceu, funcionou, não passou mais para baixo, funcionou como suporte. Depois voltou, não passou para cima, funcionou como resistência. É a mesma coisa num outro tempo gráfico menor. Os mesmos pontos vão estar lá. Aqui a gente tem um outro gráfico de 1 hora do dólar, o USD/BRL. E aqui no 15 minutos. Então a mesma coisa, você começa a procurar os pontos de interseção, pontos de inflexão. Ó, reversão, reversão. Aqui, aqui. E aí você traça a sua linha. Você traça a sua linha de suporte e resistência. E você observa. Ele não subiu, a linha agiu como resistência. Ele não desceu, a linha agiu como suporte.
Aqui temos um outro gráfico, S&P, o gráfico de 4 horas. Então a gente começa a procurar também pontos de inflexão, pavio, aqui ó, barra gatilho, barra gatilho, barra gatilho, pavio, reversão, 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 reversão. E depois que você conseguiu marcar, você traça as suas linhas. Suporte e de resistência. Você vê aqui, ó, essa linha aqui praticamente foi suporte. Empurrou tudo de volta para cima. Não passou por lá de baixo. Aqui ele demorou até ele romper. Então, nessa área todinha aqui, ela agiu como resistência, ó. Ele não conseguiu romper, 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 não conseguiu romper. Ela agiu como resistência. Aqui a gente tem mais um gráfico de 15 minutos. A mesma coisa. Você marca aqui, e marca a sua linha. Aqui mais um gráfico diário do S&P. Então você também faz a sua marcação. Pavio, pavio. Barra gatilho, barra gatilho. Barra gatilho. E você traça a sua linha de suporte e resistência e observa. Ele não conseguiu descer. Não conseguiu descer. Voltou. Não conseguiu descer. Voltou. Então essa linha aqui agiu como suporte. Aqui, tentou e voltou. Tentou e voltou. Então ela agiu como resistência até uma hora que ela foi rompida. Então é isso, é bem simples.